Oi, bem-vindos ao canal Bobolocos Biscuit. Essa é a quinta aula da Branca de Neve Chibi. Hoje eu vou mostrar como fazer a roupinha dela. Eu começo pesando 2,70 gramas de massa para biscuit amarela. Aí eu solvo essa massa e faço um rolinho com ela para abrir. A gente vai fazer o shortinho com essa massa. Nas personagens mais infantis, eu gosto de colocar um shortinho para pôr por baixo do vestido. Depois de abrir a massa e fazer essa tira de biscuit, eu passo o pincel d'água ali para aderir. Aí com a esteca faquinha eu tiro a ponta ali para deixar retinha e posiciono na lateral da perna. Aí vou posicionando ali para não ficar torto. E o jeito que eu tô mostrando aqui fazer os shortinhos é o jeito fácil, que eu tentei trazer a forma mais simplificada para facilitar nas aulas. Aí você pode usar o pincel modelador grande ou se não o pequenininho, eu prefiro o pequenininho. Vai fazer essa dobrinha ali entre as pernas. Aí é só repetir o mesmo processo na parte de trás. Aí ali no encontro da massa a gente tira bem rente para poder fazer o enxerto com o pincel modelador. E onde foi feitas as dobras, é só unir a parte da frente com a parte de trás para ficar uma coisa única. Aí depois eu ajeito onde acho necessário e vou passando o dedo assim para tirar qualquer bolha de ar que possa ter e fazer a peça ficar bem grudada, bem certinha. Aí agora tem que aguardar essa peça secar para poder fazer a parte de baixo do vestido. No biscuit é muita paciência, porque cada etapa a gente tem que esperar a peça secar para poder dar continuidade. E agora com a massa para biscuit no mesmo tom de amarelo, a gente vai fazer a parte da frente do vestido. Para isso eu uso 27,30 gramas de massa. E apesar de nunca é o número exato, é sempre o número quebrado, porque eu não sou de ficar pesando tudo que eu tô fazendo no biscuit. Eu costumo pesar somente braços, pernas, mãozinha, as coisas que são pares para poder ficar um padrão. Mas de resto eu consigo olhar assim e ver a quantidade mais ou menos que precisa. Depois de sovar bem a massa, faz o rolinho com ela e vai abrindo ela na mesa. Precisa de uma espessura não muito grossa nem muito fina, porque se ficar muito grosso o acabamento não fica bonito. E se ficar muito fino pode acabar rasgando durante o manuseio. Mais uma dica, sempre que você for abrir a massa, não vai passando o rolo nela e deixando ela o tempo todo parada em cima da mesa. Eu sempre movimento a massa, porque se você ficar abrindo ela, ela pode acabar agarrando na mesa. E a minha mesa é encapada com plástico para poder evitar de agarrar, mas mesmo assim, se ficar passando toda a vida, ela acaba agarrando. Quando a massa tiver uma espessura boa, você vai cortar ela no formato de retângulo de 5 cm por 11. Para fazer o formato do vestido, agora a gente vai fazer franzidos nessa massa. Eu começo ali com a ajuda do pincel para fazer o primeiro franzido e depois eu vou fazendo com a mão mesmo, desse jeito que eu tô mostrando no vídeo. Aí nessa hora tem que tomar um certo cuidado para a massa não agarrar uma na outra. Se acontecer da massa grudar e não ficar no formato que você quer, desfaz e faz tudo de novo, quantas vezes for necessário. Aí nas laterais eu gosto de deixar o franzido sempre virado para dentro, tanto no início quanto no final, para depois ficar mais fácil para unir com a parte de trás. Depois de fazer o franzido, você vem ajeitando e fazendo um formato como se fosse um leque, com a parte de baixo maior, que vai ser onde vai ser a cauda do vestido, e a parte mais fina, onde vai ser a cintura. Eu passo ali na cintura, cola branca PVA.
Aí posiciona a saia do vestido, deixando o pezinho à mostra. Com as pontas do dedo vai pressionando ali para poder unir essa parte ao corpo. Aí usa a esteca para tirar o excesso de massa. Com o pincel modelador faz o enxerto do vestido com o corpinho. É normal nessa hora de enxertar a peça ficar suja na parte do tronco, não tem problema, porque depois vai vir a parte de cima do vestidinho e vai cobrir. Com um pincelzinho modelador pequeno, vou ajustando ali as marcações. Aí faz a mesma coisa para a parte de trás do vestidinho. Além de passar cola na cinturinha, passa cola também nas laterais do vestido para poder unir as duas partes. Nessa etapa eu deixei posicionado em cima de um isopor para facilitar o manuseio, porque a parte da frente ainda está molhada. Aí eu vou ajeitando e colocando ali na peça. Lembra de colocar sempre na mesma altura do vestidinho da frente, para não ficar a parte de trás maior ou menor. Aí você une as laterais do vestido agora. Aí faz o mesmo processo, vai tirar o excesso da massa, depois vir com o pincel modelador e enxertar essa parte do vestidinho ao corpo. Sempre vai ajeitando a sua peça no decorrer do manuseio, porque a gente pode acabar encostando, amassando ou desfazendo alguma coisa no decorrer do processo. Então, sempre vai ajeitando ali no conforme você quer. Depois de fazer a saia do vestido, tem que deixar secar e aguardar novamente para poder continuar. Agora, com a massa para biscuit azul, uso 5,5 gramas para poder fazer a parte de cima. Aí, para usar a massa é sempre do mesmo jeito. Sova a massa, faz uma bolinha, depois um rolinho e abre a massa. Aí vai fazer um retângulo de 5 centímetros por 7 centímetros. Você pode perceber que eu uso a própria mesa de corte para poder medir, porque cada quadradinho desse tem 1 centímetro. Essa parte que a gente está fazendo vai ser a parte superior do vestido, como se fosse a blusa. Então, a gente vai cortar um círculo no meio para fazer a gola. Aí é só posicionar e tirar o excesso de massa ali na altura de onde a gente fez o enxerto do vestidinho, tampando ali qualquer imperfeição que tem ali embaixo. Aí vai ajustando ao corpo. Aí vai modelando de forma que o excesso vai para a lateral, para poder recortar e depois enxertar as laterais. Quando for cortar, é só ter uma atenção ali na lateral, onde a gente colocou o arame para fazer a estrutura da peça. E aí, para auxiliar, você pode usar um estilete também para cortar, para ficar mais fácil.
Se acontecer o mesmo de ficar um vão na peça, é só você usar o pincel modelador para poder unir. E se acontecer de ainda, se não for suficiente, você pode colocar ali um pedacinho de massa e vir enxertando. Aí com o pincel d'água é só vir alisando e consertando as laterais. Se também te aconteceu da saia ficar manchada com a parte de cima, é só você usar a mesma dica que eu já falei em outros vídeos. O álcool ajuda a limpar. Eu tô sempre reforçando essa dica porque é uma coisa que no início eu não sabia. Depois que eu descobri, me ajudou muito com os acabamentos da peça. A qualidade do resultado melhorou muito. É por isso que é importante também respeitar o tempo de secagem de cada etapa, porque a gente pode consertar sem danificar o que já foi feito. Nesse caso, só está sendo possível limpar a parte da saia porque ela já está seca. Aí é só esperar a parte superior secar. E com 0,10 gramas de massa, a gente vai começar a fazer o sapatinho dela. E com essa massa, faço uma bolinha, achato ela. Tiro ali a ponta, o excesso. E usando um canudinho, eu faço esse formato em C. Eu passei um pouco de cola diluído na água ali no pezinho e encaixei ele na parte da frente, de cima do pé. Aí com um pedacinho de massa da mesma cor, eu venho fazendo uma tirinha, que vai ser a lateral ali do sapato. Aí eu dou uma achatada nessa tirinha. E cola ali dando a volta no pezinho. Para fazer a sola do sapato, é só pegar mais um pedacinho de massa, achatar e encaixar aí na parte de baixo. Agora, para fazer a parte do saltinho, é só pegar um pedacinho de massa pequeno, fazer um rolinho com ele e tirar uma ponta para ficar mais reto. Depois, posicionar atrás do arame no pezinho. Aí, com o pincel modelador pequenininho, você faz um enxerto, unindo o saltinho com o sapato.
Agora, para cobrir o arame na frente, é só pegar um pedacinho de massa e enxertar ali para tampar o arame. Vamos fazer agora o lacinho do sapato. Com a massa amarela da cor do sapato, você vai modelar um losango na mão. Aí você vai dobrar esse losango ao meio, formando assim um triângulo. E vai fazer duas marcações, que é uma parte do lacinho. Aí você faz dois desse. Feito isso, passa a cola no sapato e posiciona as duas pontas do lacinho. Aí, com um pedaço bem pequeno de biscuit, você vai fazer uma tirinha para colocar no meio do lacinho. Essa parte do vídeo sou eu do futuro, percebendo que esqueci de colocar a gola na roupa dela. E aí eu precisei arrancar a cabeça que já estava colado para mostrar o processo, porque é nesse momento que a gente precisa colocar. Com um pedaço de massa branca, você vai fazer um rolinho, achatar essa massa, uma tira fina e posicionar em volta do pescoço. Aí nessa parte das costas eu enxertei a gola ao corpinho. E para não ficar uma gola alta nas costas, eu fui e coloquei um pedacinho de massa no mesmo tom da blusa dela e enxertei por cima. Eu tô mostrando porque essa parte da gola realmente tinha que ser feito antes da colocação dos braços e da cabeça. Aí é só deixar a peça secar. E essa parte serve como um spoiler para o próximo vídeo, que eu vou ensinar como fazer esses bracinhos, a manga do vestido para fazer parte dos bracinhos, deixei para a próxima aula, e as mãozinhas. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima aula. Obrigada. Tchau, tchau.